Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar nossa aula, mais um contexto aí de química geral, onde nós estamos discutindo sobre o contexto dos elementos químicos. Então, hoje nós vamos voltar, nossa atenção, nossos olhares para mais alguma rodada, de exercícios referentes ao conteúdo que nós estamos abordando, estávamos aí já vivenciando ao longo dessas últimas semanas. Então, o nosso primeiro exercício, que nós vamos estar abordando, ele vai conversar um pouco conosco a respeito, do contexto dos elementos químicos. Um segundo, enquanto eu ligo aqui o equipamento, faço uma leitura na tela do que vocês estão vendo aí como propositura de exercício. Trinta segundos já se passaram, né? Então, vocês vão observar, pessoal, nesse exercício, que ele está pedindo para fazer uma associação. Tá? Então, você vai fazer uma associação correspondendo às famílias da tabela periódica. Então, nós já sabemos que, em relação à tabela periódica, nós temos, antigamente, a tabela era organizada em as famílias A e B. Hoje, a gente adota, como referência de identificação dos elementos na tabela, como sendo através dos grupos e períodos. Então, nós temos 18 grupos que são observados na vertical e 7 períodos na horizontal. Importante que você esteja aí com a sua tabela periódica em mãos, mas se você não está com a sua tabela periódica em mãos, eu vou mostrar um exemplo aqui de uma para que vocês possam ver. Então, quando a gente fala em grupo, pessoal, nós estamos aqui, ó, grupo 1, grupo 2, até chegar ao grupo de número 18. Quando falamos em período, nós temos aqui período 1, período 2, que compõe todos esses elementos aqui, ó, no período 2, e segue até o período de número 7, tá certo? Constituindo aqui por todos esses elementos. O lantanídeo e o actinídeo geram essas duas séries aqui, ó. Aqui faz parte do período de número 6 e esse aqui faz parte do período de número 7. Tá certo? Na aula passada, nós discutimos bastante sobre isso quando fizemos o encaminhamento, dos exercícios. Então, observem, pessoal, que essa correlação, essa associação entre famílias da tabela periódica, você vai realizar com base na configuração eletrônica da camada de valência. Camada de valência, já falamos, é a camada mais afastada, tá, do núcleo do átomo, tá certo? Então, aqui nós temos itens de 1 a 7, que não tem relação, certo, com os períodos da tabela. Foi só uma sequência lógica de organização desses elementos, para que ninguém faça confusão achando que metal alcalino aqui é porque é o período 1, esse aqui é o período 2, porque há pouco eu falei que eram 7 períodos que tinha na tabela periódica, tá certo? E aqui enumerou de A até G a configuração eletrônica da camada de valência. Então, vocês vão fazer a associação da seguinte forma. O metal alcalino, qual é a configuração eletrônica de qualquer elemento que esteja lá no grupo 1, certo? Para a sua camada de valência. Seria essa representação que está na letra A? Seria o que está na letra B? Na letra G? Tá? Então, vocês têm várias estratégias para fazer essa associação. Eu vou indicar como sugestão para vocês, certo? A identificação dos grupos. Primeiro, o metal alcalino são todos aqueles elementos que estão no grupo 1 da tabela periódica, tá certo? Ou seja, são aqueles elementos que estão lá, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio.
Os metais alcalinos terrosos são aqueles elementos que compõem o grupo 2 da tabela periódica, a segunda coluna da tua tabela, tá? Que aí identifica-se pelo berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Os calcogênios, seguindo aí a ordem da tua tabela, são todos os elementos que estão no grupo 16 da tabela periódica, já no finalzinho da sua tabela. Então, você procura lá a coluna 16. Então, tem lá oxigênio, enxofre, cério, telúrio, polônio e um elemento aí que tem simbologia UUH, tá certo? Então, são elementos que foram recentemente descobertos, que tem número atômico 116, tá certo? Os halogênios estão vizinhos aos calcogênios, faz parte aí do grupo 17. Flúor, cloro, bromo, iodo, tá certo? Por exemplo. A família do carbono já está indicando, você vai procurar onde está o carbono na tabela periódica. O carbono está no grupo 14, então todos os outros elementos abaixo do carbono têm propriedades químicas semelhantes ao carbono. Aí o grupo 14, carbono, silício, germânio, estânio, chumbo, certo? A família do nitrogênio está ao lado do carbono e entre os calcogênios, tá certo? Então fica entre calcogênio e carbono. Aí tem lá nitrogênio, fósforo, arsênio, certo? Bismuto. E por fim, né, aqui faz parte o carbono do grupo 14, o nitrogênio grupo 15, os gases nobres, né, que são a última coluna da tua tabela periódica. Então compõe os elementos químicos, né, os gases nobres chamados hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, certo? Então, identificado os grupos, essa representação, pessoal, nós vimos na aula passada, essa representação aqui, ó, 1, 2, 6, 7, 4, 5, 8, corresponde à quantidade de elétrons da camada de valência, tá certo? E quando a gente fala na configuração da camada de valência, nós temos que levar em conta a distribuição com base, tá certo? No nível, que é N, que a gente associa ao período da tabela periódica, tá certo? Como a gente está falando de uma família, de um grupo no todo, por isso que está representado aqui como N, porque esse N pode variar de 1 a 7, que ele representa os grupos da tabela periódica, certo? E aqui são os orbitais que estão envolvidos, né, na camada de valência, na distribuição, na configuração eletrônica para a camada de valência. Nós temos aqui a configuração envolvendo, né, o bloco S e o bloco P, e temos também só representando o bloco S. Na aula passada, nós mostramos uma configuração de tabela assim genérica, certo? Onde nós mostramos aqui o bloco S, o bloco D, o bloco P e aqui embaixo o bloco F, tá certo? Então, lembrando que quando a gente fala em S é só S, quando a gente fala em P é a combinação dos orbitais S e P. D, a combinação dos orbitais S e D, e F, a combinação dos orbitais S e F, tá certo? Então, se você olhar para todas as distribuições, nem apareceu D e nem apareceu F. Apareceu somente S e P, tá certo? Então, você vai olhar o seguinte, o S é somente o grupo 1 e o grupo 2 da sua tabela periódica, tá certo? Então, grupo 1 está aqui, ó. Só tem um elétron na camada de valência. Então, você vai olhar para aquela distribuição onde só aparece um em cima. Onde é que vai ter isso? Aqui no E, tá certo? Então, exatamente aqui no E. Então, por isso que aqui tem um E na frente, tá certo? Então, esse 1, pessoal, que está aqui em cima, é para indicar que só tem um elétron na camada de valência. E quem tem um elétron na camada de valência é somente quem está no grupo 1, portanto, são os metais alcalinos.
Com a mesma sequência lógica, os metais alcalinos terrosos estão no grupo 2, então eles têm 2 elétrons na sua camada de valência. E metal alcalino terroso, a gente também está falando de elementos, né? Nós estamos também nos referindo aos elementos que estão no bloco S da tabela periódica. Só que, no caso, não é qualquer bloco, qualquer grupo. É aquele que tem 2 elétrons na camada de valência. Então, se você olhar dentre essas opções aqui, quem está no bloco S e tem 2 elétrons na camada de valência, tem essa distribuição aqui. Então, trata-se dos metais alcalinos terrosos. Portanto, aqui identificado como G. No caso dos calcogênios, é alguém que está no grupo 16. Então, tem 6 elétrons na camada de valência. Onde é que aparece 6 elétrons aqui? Ó? Vamos já fazer. Ó. Aqui aparece 2 com 5, 7. Aqui aparece 2 com 6, 8. 2 com mais 2, 4. 2 com mais 4, 6. Então, apareceu aqui na letra D. Aqui 2 com mais 3, 5. Aqui só tem 1 e aqui só tem 2. Tá certo? Então, veja. Calcogênio 16. Grupo 16. Ou seja, 6 elétrons na camada de valência. Que é exatamente aqui na letra D que você tem essa representação. Então, calcogênio tem 16 elétrons na camada de valência, certo? Cuja configuração eletrônica da camada de valência para qualquer elemento que está nesse grupo obedece, né, essa regra geral aqui, NS2, NP4. Lembrando que N corresponde ao nível, ao período que aquele elemento está localizado na tabela. Por exemplo, se eu estiver me referindo ao oxigênio, ele está no período 2 da tabela. Então, o N assumiria aqui o valor 2, ficando 2S2, 2P4, certo? Da mesma forma, halogênios. Os halogênios estão no grupo 17, então tem quanto mesmo? 7 elétrons na camada de valência. Então, você já identificou há pouco, ó, 2 com mais 5, 7. Então, está aqui a letra A, identificando aí os halogênios. No caso da família do carbono, tem 4 elétrons na camada de valência. Então, a configuração que traz essa representação, né, da contribuição de 2 elétrons para o subnível S e 2 elétrons para o subnível P, independente do nível, né, que o elemento esteja se localizando, de forma genérica aqui representada por N, nós temos aí esta representação para os elementos, né, que compõem a família do carbono. Para a família do nitrogênio, seguindo a mesma sequência lógica, que está no grupo 15, então tem 5 elétrons na camada de valência, fazendo a soma, né, da contribuição de 2 elétrons no subnível S com mais 3 no subnível P, dá exatamente os 5. Vou fazer um parêntese aqui para lembrar para você, pessoal. Aqui nós temos 2 com mais 3, 5. Aí você diz, professor, por que aqui aparece 15 e não 5? Percebam, gente, pela simples sequência lógica. Se nós estivéssemos nos referindo a 5 como o grupo 5, ele deveria seguir a ordem. Ó. Grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5. Caindo, portanto, dentro do bloco D. E em momento algum nessa distribuição está apresentando o bloco D. Nós estamos nos referindo a um elemento que está aqui no bloco P, tanto que na distribuição vem a simbologia, a representação do subnível P. E aí você faz uma conta rápida. Se você contar os grupos que estão aqui compondo o bloco D, vão aparecer exatamente 10 colunas. Por isso que soma 10 mais 5, que deu aqui nessa soma. Cadê? 2 mais 3, 5 mais 10 gera 15. A sequência de entendimento é a mesma para o grupo 16, 17, 18, 14. Sempre você vai somar os 10 grupos, né, que antecedem até chegar à identificação dos elementos que estão inseridos no bloco P propriamente. Tudo bem, pessoal, até aqui? E, por fim, os gases nobres, onde nós temos aí a simbologia, né, de representação, identificando o grupo 18. Grupo 18 é só você somar 2 com mais 6, 8.
tá certo? Então, aqui, letra B. Pergunto se é claro para todo mundo a resolução desse exercício. Então, nós fizemos toda esse percurso, né, de entendimento, mas, na verdade, bastava conhecer o grupo e, identificando os elétrons envolvidos na camada de valência para qualquer elemento inserido naquele determinado grupo, você tinha como identificar através de que bloco, né, aquele grupo está compondo, você tem como montar a configuração geral para qualquer elemento que esteja inserido em qualquer que seja o grupo da tabela periódica. Lembrando que aqui envolve apenas o bloco S e o bloco P. Estamos falando dos elementos representativos da tabela periódica. E por falar em elementos representativos, pessoal, ontem nós fizemos um exemplo, né, de elementos de transição. E nós comentamos, foi tema da aula passada, né, algumas irregularidades que acontecem com a configuração eletrônica dos elementos do bloco de transição. Então, essas representações acontecem principalmente porque, percebam que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, pessoal. Em geral, o que vai acontecer? Aqui nós vamos ter o grupo 3, o grupo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui são os grupos, né, onde os D, né, os subníveis D, estão todos distribuídos em cada um desses grupos. O que acontece? Em geral, pessoal, quando você se trata de um elemento de transição externa, que são aqueles elementos, tá, que vão estar representando o subnível D, eles vão obedecer uma ordem geral, uma regra geral, para mostrar a configuração eletrônica, né, da finalização, como se você estivesse fazendo a proposição indicada por Linus Pauling, obedecendo a regra de Pauling, aquele diagrama que nós vimos na aula, tá certo? Então, fazendo aquela distribuição de você subir lá no escorrego, descer, né, seguindo a sequência de distribuição, depois obedecendo, né, a ordem das diagonais, você seguiria numa distribuição que tem essa apresentação. NS2, N-1, D, que varia de 1 até 10. Então, nós sabemos que a quantidade máxima que o subnível D comporta é 10. Tá certo? Então, imagine que você tem aqui as casinhas para D. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, em cada casinha dessa que nós chamamos de orbital, a probabilidade de você encontrar o elétron é muito grande, tá certo? E em cada bloquinho desse, tá? Cada orbital desse comporta no máximo 2 elétrons. Então, para que exista uma estabilidade, tá, de ter o elétron dentro da sua casinha ou não, o importante é que você obedeça isso aqui, ó. Se você tiver um elétron aqui, aqui vai ter que ter 1, aqui vai ter que ter 1, aqui vai ter que ter 1, aqui vai ter que ter 1. Tá certo? Então, 5 é estável e é estável também se você tiver o restante. Essa setinha para cima e para baixo representa os elétrons, tá certo? Então, se você contar, tem exatamente 10. Então, são 5 com orientação para cima, 5 com orientação para baixo. Então, a estabilidade, tá, mais propícia de acontecer é quando você tem uma distribuição que termina desse jeito aqui, ó. D5 ou D10, tá certo? Aí, aquelas irregularidades que nós falamos ontem, elas recaem nisso daqui, ó. Se porventura, quando você fizer a distribuição de Linus Pauling e identificar que não terminou em D5 ou D10, aí o que é que vai acontecer? Vai haver, tá? É como se fosse uma
como é que eu posso dizer para você? É como se existisse uma promoção, tá certo? Um deslocamento de elétron que está num determinado subnível para outro, apenas para que, na prática, você tenha essa estabilidade observada a todo o tempo, tá certo? Então, Linus Pauling traz o conceito teórico, mas quando foi se observar no laboratório, nas experiências, na prática, o que aconteceu? Você simplesmente percebia que o orbital dois, três, 5. Então, imagine que você tivesse isso aqui, ó. 2, 3, 4. E esse aqui está vazio. Então, isso daqui não traz a ideia de estabilidade. A mesma coisa acontece se você tivesse aqui 5 e na volta parasse aqui deixando 9. Então, se você tivesse isso aqui, ó, D4 ou D9, o que é que vai acontecer? Isso daqui vai trazer uma ideia de instabilidade, tá certo? Então, a distribuição ela não está instável. Então, é preciso que você alcance um estágio de energia que promova essa estabilidade, que nos leve à ideia de ter um preenchimento, tá? Com 5 e com 10. Então, todas as vezes que você for fazer a distribuição eletrônica e você perceber que terminar em D4 ou D9, vai haver uma interação dos orbitais S com os orbitais P. E isso acontece dessa forma aqui, ó. Então, imagine, alguns átomos apresentam configuração irregular, ou seja, instável, D4 e D9, fugindo à regra de Linus Pauling. Nesses casos, o nível D ele vai atrair elétrons do nível S. Então, gente, isso acontece para que você possa recompor a ideia de estabilidade que é observada quando a distribuição obedece isso aqui, ó, 5 elétrons ou 10 elétrons. Aí você vai perguntar, e quando tem 1, 2 e 3, professor, vai ter instabilidade, vai ter irregularidade também? Não, nestes casos não. A regra, né, de exceção, vamos considerar isso aqui como sendo uma exceção, certo? Como sendo uma exceção, a distribuição apresentada lá no diagrama de Linus Pauling. Então, o que é que você põe na sua mente? Teoricamente, é exatamente o que nós aprendemos, como Linus Pauling indica, através da regra das diagonais. O que você distribuiu está feito. Quando você chega no final da distribuição, identifica que terminou em D9, D4 e D9, aí o que é que você vai fazer? Vejamos esse exemplo aqui, que é o caso do cromo. O cromo tem 24 elétrons. Então, você subiu lá na diagonal, preparou o diagrama de Linus Pauling. Quem não lembra do diagrama de Linus Pauling, deixa eu mostrar a foto, né? Para que você possa relembrar aí. Então, você tem lá Z igual a 24. Então, você vai ficar aqui nessa posição, com o seu pacotinho de elétrons, e vai começar o seu percurso de distribuição. Chegou no S, a probabilidade, né, você tem que deixar no máximo 2 elétrons lá. Como você tem 24, deixa os 2 aqui, volta, deixa mais 2 aqui, volta, deixa mais 6 ó, no P. Chegou aqui, deixou mais 3, já vai com quanto? 2, 4, 10, 12, 18, mais 2 aqui, 20. Chegou aqui, terminou em 3D, 4. Que é exatamente a exceção da qual nós estamos nos referindo. Então, quando você chegou aqui, ó, finalizou exatamente isso aqui, ó. Obedecendo àquela regra que está posta. NS2, N-1, D. Então, NS2 está aqui, 4S2, N-1, ou seja, 4 menos 1, 3D, 4. Então, isso é a representação disso. O que é que eu chamo a atenção agora? Gente, terminou em 4. Olha, é exceção. Na prática, Linus Pauling está dizendo que acontece dessa forma.
mas a constatação prática, quase não sai a palavra, né? Mostra exatamente que vai acontecer o quê? O nível D, ele vai atrair elétrons do nível S. Por que ele vai fazer essa atração? Justamente, pessoal, para que você possa observar a estabilidade acontecendo, ficando o subnível D com 5 ou com 10. Isso só vai ser possível de observar quando a distribuição terminar em D4 e também em D9. Pergunto se até aqui todos entenderam. Professor, tem como você explicar de novo? Explico. Essa fase aqui inicial, você vai ter o quê? O elemento cromo. Quem está falando? É Samira. Oi, Samira. Quando você tem 24 elétrons, você vai distribuir. Acredito que até chegar aqui você já acompanhou. Correto? Até chegar aqui você terminou. Quando chegar no final da distribuição, você vai observar. Linus Pauling propôs isso aqui e propôs de forma sábia e correta. Tá certo? O que acontece? Quando chegou no final da distribuição, você vai observar isso daqui. O subnível D comporta no máximo 10 elétrons. A estabilidade, em termos de distribuição, ela é observada quando você tem 5 elétrons para cima, tá certo? Ou colocando também mais 5 para baixo, chegando 10, que é a quantidade máxima. 2, 3, 4, 5. Então, você teria aqui 1 para cima, 2, 3, 4, 5. Se são 10, vai outro para cá, 8 para cá, outro para cá, outro para cá e outro para cá. Então, você observa essa estabilidade quando tem ou os 5 para cima ou os 10 juntos, tá certo? Quando você fez essa distribuição, né, quando você replicou essa distribuição proposta por Linus Pauling, você viu que o subnível D comportou 4. Então, você simplesmente chegou até aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso daqui está o quê? Vazio. Isso aqui está vazio, certo? Então, essa estabilidade que era prevista não acontece. O que você vai fazer, né, como recomendação do que já foi observado na prática, é observar que o subnível D ele vai atrair elétron do subnível S, que está mais próximo dele. E o que vai acontecer? Ele vai promover um desses elétrons que estão aqui, certo? Vai promover um desses elétrons que estão aqui para completar os 5 aqui do D. E com isso, observar a estabilidade. Tá certo? Então, simplesmente fez isso. Ó. Pegou a mesma distribuição que está aqui. No final, o que aconteceu? Um elétron que estava no subnível S foi promovido para o orbital D, para que ele alcançasse 3D5. Então, na prática, se alguém pedir para você fazer a distribuição eletrônica, você faz como você já aprendeu. Terminou em D4 e D9, você vai ter que promover a promoção do elétron, tá? Do subnível S para o subnível D. Por exemplo, se tivesse terminado em D9, iria pegar um dos elétrons aqui e passar para cá para que ficasse 3D10, tá certo? Então, isso são exceções à regra de Pauling, tá certo? Outros elementos se comportam desse jeito. Façam depois em casa, ó, o cobre, a prata, pega o número atômico de cada um deles, faça obedecendo o que Pauling indicou, tá certo? Quando chegar no final, você vai ver que vai terminar em D4 ou D9. Como você vai corrigir isso para que essa estabilidade seja alcançada? Você vai promover o elétron do subnível S, ou seja, decorrente da atração, tá certo? Dos orbitais S com D, isso vai ser possível e você chega na estabilidade que é prevista,
tá certo? Quando terminar em D1, D2 ou D3, não tem o que fazer. Terminou ali, já está ok. O grande problema é quando termina em D4 e em D9, tá certo? No caso dos elementos do bloco F, acontece do mesmo jeito. São 14 elétrons que tem no máximo para o F, tá certo? Então, se existe 14, o limiar é 7 para cima e mais 7 para baixo, tá certo? Então, se você se deparar com situações dessa espécie, que foi o caso do Cério ontem, tá certo? O que aconteceu com o Cério? Ele tinha no nível S 2 elétrons e no nível S 2 elétrons. Então, isso causou uma instabilidade. Devido a essa instabilidade, o que aconteceu? A distribuição se comportou diferente do que a gente estava esperando que acontecesse. Tá certo? Deu para entender, Samira, agora como chegou nessa parte? Deu sim, professor. Tá certo? Então, pessoal, isso aqui para vocês de ecologia não tem tanta aplicação, mas é importante, né? E isso tudo, lembrando, foi desencadeado devido ao problema que a gente estava resolvendo ontem na sala e caiu nesses elementos. E quando nós fomos para a tabela, né, para aquela tabela iterativa, né, do P-Table, o que acontece? A gente percebeu, por essa distribuição aqui da casinha, que a distribuição estava irregular. E a explicação para isso está exatamente, né, nessa questão da instabilidade que foi observada. Tá certo? Então, aproveitei o parêntese para que a gente sanasse, né, a lacuna que ficou do nosso encontro passado. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Acho que foi Kelvin, não foi, que perguntou isso ontem? Nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, pode observar. Ele está obedecendo a proposição de Pauli e não está levando em consideração as exceções, tá certo? Então, veja que estão todos bonitinhos. Ó. D8, D8, D9, D9, D10, D10, tá certo? Então, está tudo conforme os parâmetros, ou seja, está seguindo o que Pauli previu na teoria. Mas tudo que a gente faz na química, a gente tem que comprovar experimentalmente. E a comprovação mostrou, né? E uma dessas exceções foi o que apresentei na tela anterior. Então, agora nós vamos, aberto esse parêntese, vamos retomar aqui para a nossa sequência de exercícios. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira e 7 na quarta camada. A família e o período em que se encontra esse elemento são respectivamente. Então, ele quer o grupo, onde você vê o nome família, associa a grupo, tá certo? Pode ter associação com grupo. E o período em que se encontra esse elemento. Então, vamos fazer aqui uma representação. 2 elétrons na primeira camada. A primeira camada é quem? K, né? Então, K igual a 2. Segunda, L. L igual a quem? 8. Terceira. Terceira nós temos 18. E a quarta nós temos 7. Tá certo? Então, é isso que está dizendo aqui. Então, ele parou aonde? Na quarta camada, que é essa daqui. Tá certo? Então, se ele parou na quarta camada, gente, o N representa qual período? Quarto período. Aqui seria o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período da tabela periódica. Tá certo? E ele tem 7 elétrons na quarta camada, ou seja, se essa daqui é a quarta camada, ela é a camada de quê? De valência, que tem 7 elétrons. Tá certo? Então, qual é o grupo da tabela periódica que tem 7 elétrons na camada de valência? É o grupo 17, tá certo? E o período 4. Então, é alguém que está no grupo 17 e alguém que está no período 4. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas que são postas como proposição, né, como sugestão de gabarito para esta questão. A primeira diz, família dos halogênios. Gente, grupo 17
nós vimos no exercício aqui anterior, tá certo? Grupo 17 é alguém que é chamado de halogênio, né? Então, esses elementos são halogênios. Então, já cai fora aqui carbono, certo? Vamos já arriscar aqui. Cai fora carbono. Cai fora calcogênio, que é 16. Sobrou somente essas duas. Então, como que nós vamos matar? Questão de alternativa, gente, vão sempre fazendo eliminações. Então, tá aqui, ó. Quarto período não é quarto período. Por que não é quarto período? Ou melhor, quarto período não é sétimo período. 7 aqui é o grupo, tá certo? Porque pode haver confusão na hora de você fazer, né, a escolha, certo? Então tenham bastante cuidado, tá certo? Então nesse caso aqui, quarto período. Então tá falando do período. O período é 7? Não, o período é 4. Professor, eu não consegui enxergar como que eu chego no período. Simples, tá falando em camada. Camada associa a período, tá certo? Elétron da camada de valência, vamos anotar isso que isso é importante. Elétrons da camada de valência associa ao grupo camada ou nível, tá certo? Nível associa a período. Períodos são 7, grupos são 18. Certo? Todo mundo entendeu? Já anotou aí na sua cabecinha, no seu caderno, essa informação? Não risque as paredes de casa. Estamos anotando, professor. Não risque a parede de casa. Tá Professor, certo? repita de novo. Ó, elétron da camada de valência, sempre eu estou associando ao grupo. Tá certo? Camada, eu vou estar associando ao nível. Portanto, eu estou me referindo ao período da tabela. Tá certo? Então, quando eu falar em camada, eu estou falando KLMNOPQ. E isso tem relação com nível. Que nível? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são os 7 períodos da tabela periódica. Elétrons da camada de valência. Estou me referindo ao grupo. Tá certo? Então, grupo. O que é que você vai falar? Grupo 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 18. Tá certo? Então, nesse caso aqui, grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência. Tá certo? É exatamente isso. Que tanto tá certo é isso que eu estou falando hoje, hein? Então, se você observar, tem aqui, ó. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, ou seja, K igual a 2. Lembrando que aqui tem o subnível S, na segunda, S e P. Professor, não me lembro disso, não. Sopa de feijão. Lembra da sopa de feijão? Então, primeira camada tem S, segunda camada tem SP, terceira camada, sopa de. Quarta camada, sopa de. Travou, eu não acredito que ele vai fazer isso comigo. Estão me ouvindo? Sim, professor. Estão me ouvindo, mas possivelmente a aula vai travar, porque minha canetinha fez o favor de travar aqui. Quando ela trava, ela não volta. Professor, no caso, o senhor está falando do elemento bromo, é? De quem? Aqui você vai lá na tabela e olha. Grupo Sim. 17, vamos olhar. Grupo 17, período 4. 1, 2, 3, do bromo. Exatamente. Estamos nos referindo ao bromo. Certo? Estamos nos referindo ao bromo. Pessoal, nós vamos fazer uma paradinha. Entendam como um intervalo para essa aula. Tá? Ela vai ser interrompida porque a minha caneta travou e ela não está deixando mais o meu material voltar. Então fiquem todos aí na sala, dê só o tempo de eu reiniciar tudo aqui e voltar. Tudo bem? Até já. Tudo, professor, até. Espero que resolva. Resolveremos.